Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo a esse podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no podcast da Fique Bem. Sente-se, pega o café, a água e venha aprender, porque eu estou aberta aqui para aprender com a profissional Luciana Gonçalves. Ela é profissional da educação física do LPF nível 3 e o All Series e Materials e Movie Flow. É Pilates clássico da terceira geração. Nossa, Lu, de verdade aqui, essa parte de inglês, o que seria o All Series e Materials? Você pode explicar para nós? Inclusive também, Lu, o LPF, eu sei o que é, pratiquei, conheço, recomendo, e eu gostaria que você explicasse de forma assim mais não básica, mais acessível para as pessoas, né? Porque a gente vai desenvolver aqui o tema LPF e a conexão com a mulher. Lu, seja bem-vinda e transborde comigo, com todos que estão nos assistindo. Seja bem-vinda e vamos começar aqui mais um podcast. Obrigada, Aline, pelo convite. A gente se conhece há um bom tempinho aí, Exato. Você já praticou o LPF, Sim. né? Sentiu no seu corpo os Sim. benefícios da técnica, né? Do método. Vamos lá. O Pilates clássico que eu trabalho, ele é da terceira geração, porque eu sou formada pela Adriana Trota, que ela fez a formação dela com uma discípula do Joseph Pilates. Então, por isso que eu sou uma neta do Joseph, falando em curto. Primeira, segunda, terceira Isso, terceira geração, isso. Tá? E o LPF, eu tenho os 3 níveis, né? Que é o nível 1, nível 2 e nível 3. E a especialização, o All Series e Materials. O que é o All Series? A gente usa a parede como apoio, como um toque constante no aluno. E os materials são os materiais que nós usamos, seja Magic Circle, bola overball, bandas, enfim, a gente usa alguns acessórios durante a prática para potencializar as conexões do corpo que a praticante precisa ter ali durante a sua aula, sua sessão. O LPF, basicamente, ele é um treinamento, né? E eu sempre falo, um treinamento respiratório, que a gente trabalha ali desde a base, que é a respiração, que é a base da nossa existência, né? Eu sempre brinco que a respiração é o primeiro, já dizia o Joseph Pilates, o primeiro e último ato da nossa existência. Verdade. Então, você saiu ali da barriga da mamãe, respirou. E antes da gente partir a gente faz o último suspiro, né? Então, o LPF, ele é técnico. Hoje, se eu for definir, a gente tem uma definição bem prática dele, que é um treinamento respiratório, utilizando pautas posturais desenvolvidas pelos criadores do método, utilizando os trajetos da fáscia. Aí você vai falar, fáscia, o que seria fáscia? Ô, Lu, antes de você falar da fáscia, o LPF, ele também é muito conhecido como a barriga negativa, né? Isso, ele está aqui no Brasil, Aline, há 8 anos. Ele veio da Espanha, né? Ele é um método que foi criado... são 2 pessoas que criaram o método, né? Que é a doutora Tamara Rial e o Pitti. Eles são da Espanha, né? E aqui no Brasil, a Carol Lemes trouxe ele há 8 anos, que a Carol é a embaixadora do método no Brasil. Quando ela trouxe o método, o que a gente precisaria para vender essa ferramenta, né? Eu estou há 6 anos e meio que eu atuo com o LPF. Então, ela estava ainda ali, né? Estava nos inícios da formações, né? Ela, 1 ano e meio, mais ou menos, ela que estava formando os profissionais de educação física e fisioterapeuta. Então, o LPF, ele consiste nesse treinamento, né? A gente traz esse conceito de base de respiração, atrelada às pautas posturais. E naquele momento ela não podia vender como um treinamento. O LPF é um treinamento respiratório. Aí as pessoas iam falar,
Pra que eu quero respirar? Já tô vivo, tô respirando. Então, qual foi o conceito? De partir, né? Eu acredito que seu público é um público feminino, Sim. né? Então, hoje, o que chama a atenção das mulheres? A parte estética, né? Seja corporal, facial, enfim. E ela vendeu como a técnica... vendeu não, dissipou, né, o LPF como a técnica da barriga negativa. Tanto é que a gente tem muitos... Em alguns momentos a gente fala, o LPF foi conhecido aqui no Brasil como a técnica da barriga negativa, só que os benefícios dele vai muito além disso. É verdade, gente, é verdade. Quando eu estava praticando, né, Lu, eu cresci porque alonga, né, a postura e a parte abdominal também, né? Reduzir, sim, eu não lembro se foram 4 ou 5 centímetros. E eu cresci mais ou menos isso, uns 4 ou 5 centímetros. Eu nunca me esqueço quando você veio iniciou as sessões. Você foi com a gente sempre pede para que a pessoa vá com a mesma roupa. Isso. Justamente para a gente ter um real. Tem a foto minha no Instagram dela, Tem, gente. Exatamente. Lá estão todas as medidas que foram reduzidas. E eu lembro que quando você entrou para reavaliação, depois de 12 sessões, eu falei, nossa, a Aline, acho que encolheu a calça da Aline. Sério, meu pensamento foi esse. Mas era um tanto assim, uns 4, acho que foi 4,5 centímetros que você voltou para sua postura, na verdade, alongou, né? Porque a gente, no normal, fica meio que corcunda, né? Retraída. O corpo, ele vai criando umas adaptações, né? O que é confortável para você? O que é confortável para a Aline? É ficar nessa postura ou, de repente, assim, ficar assim, né? Então, o corpo, ele vai gerando essas adaptações. E ele é conhecido como a técnica da barriga negativa. Hoje ele é conhecido também. O que chama a atenção no método é o vácuo abdominal. Acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar. Que é aquela manobra, a gente chama de manobra visceral, né? Que todo mundo tenta fazer. As minhas alunas, quando chegam para o LPF, falam, eu tentei fazer em casa. Eu tentei comprar um plano na internet, mas não consegui fazer. Porque realmente ele envolve uma técnica, ele envolve você ressignificar algumas coisas, ele envolve, ele precisa ser guiado por um profissional adequado, porque senão o efeito rebote é bem pior. Por exemplo, nas questões de afastamento dos retos abdominais, né? Que hoje está muito em alta a questão da diástase abdominal. O que seria isso, Lu, para o mais leigo, assim, essa diástase? A diástase abdominal, imagina assim, nós temos os 2 retos abdominais aqui, certo? No abdômen. O abdômen. Isso. No meio dele, a gente tem a linha alba, tá? Que é o tecido conjuntivo, a fáscia. O que acontece? É muito comum na pós-gestação, né? No pós-parto, a mulher está ali com uma diástase. Mas também um bom ganho de peso. Homens têm diástase também, não é um Dá para sentir isso, Lu? Se a pessoa então, uma autoavaliação. Inclusive, essa semana eu tive uma aluna que começou e ela tentou fazer a autoavaliação guiada pela internet. Por vídeo, eu acho, da internet. Só que o que acontece? Essa autoavaliação, ela não vai ser precisa. Ela não vai ser funcional. Porque a diástase, né, voltando ao que ela é quando existe um afastamento, é quando essa linha alba ela perde a função dela, tá? Que é de aproximar os retos abdominais e deixar ali tudo funcionalmente, né? Só que acontece, esse afastamento é sempre, na maioria dos casos, um ganho excessivo de peso. Isso acontece com a mulher na gestação, né? Por mais que você ganhe, sei lá, de 9 a 12, que é o mais normal ali dentro de uma gestação saudável, você vai ter esse afastamento, né? Só que o que cabe ao profissional que vai estar avaliando essa diástase, todo mundo chega para mim, eu tenho uma diástase de 4 centímetros, eu tenho uma diástase de 5 centímetros, Mas, hoje, o LPF, o que a gente preconiza? O afastamento é mais importante do que a função? Não. A gente preconiza a função. Então, para você fazer uma autoavaliação de função, você não vai conseguir e nem te garanto de você conseguir fazer se você realmente, para mensurar se você tem ou não uma diástase.
Então, eu sempre recomendo, procura um profissional qualificado, né, profissional de educação física, fisioterapeuta, que tenha conhecimento do protocolo que vai ser utilizado ali para fazer essa avaliação. Porque a gente tem culturalmente no Brasil a diástase como... eu tenho uma diástase de 4 centímetros. Então o pessoal tem essa visão de distância. Só que a distância não é tão importante quanto a função. A gente, dentro da metodologia do LPF, a gente avalia a função da diástase, né? Então, quando a gente pensa no... Aí você vai me falar, nossa, mas como assim? As pessoas devem estar pensando, como assim uma respiração faz com que a gente trate uma diástase? E aí é onde a gente fala que eu defini, né? A gente utiliza as rotas do tecido facial. E aí o que eu ia explicar, o que é a fáscia? Bom, todo mundo aqui já deve ter visto um peito de frango ou um filé mignon, né? Se você olhar a camada mais externa tanto do frango ou tanto de qualquer outra carne, pode ser até uma carne, né, outra carne, mas o filé mignon ele vem em peça. Então ele está bem destrinchado ali o que é a fáscia. É aquele tecido, é aquela película, não sei se você já viu. Já, do frango. Isso, é aquela pelinha uma membrana, bem isso, fininha. Bem fininha, molinha. Se você puxar, ela parece uma teia, um elástico, né? Então, o LPF, nós, seres humanos, também temos essa fáscia. Por todo o corpo. Por todo o corpo. Desde o crânio até a sola do pé. Não, na cabeça também tem, no crânio. Também tem. Ela não tem... A gente fala, né? O pessoal do Moviflow, a Fernanda, a gente sempre fala que ela é um infinito. Né? Então, o LPF, a gente atua... mobilizando esse tecido facial e pensando nas rotas que ele faz. O pessoal da acupuntura vai entender o que eu estou falando, o pessoal do shiatsu, todo mundo que tem essa questão de saber os meridianos e tudo mais. E a gente alinha por onde todos os trajetos, tanto que são utilizados na acupuntura, no shiatsu, é o trajeto do tecido facial também. Então, por exemplo, se a gente for pensar, não sei se você vai lembrar, mas a gente pensava no serrátil, que é aquele músculo aqui de respiração de urgência. Através da rota facial, né, do trajeto, dos trilhos, eu tenho um livro até chamado de Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers. Ele é importantíssimo para quem está estudando face. É a Bíblia de quem estuda face. Então, você imagina que aqui a gente vai ter uma conexão direta com os músculos profundos do abdômen. Então, por isso, durante a prática do LPF, a gente também preconiza a ativação do serrátil, entende? Porque a gente trabalha essa musculatura profunda da mulher. Interessante. E aí, atrelado a um crescimento axial, os fundamentos técnicos, né, que a gente utiliza durante a aula, que daí é só mesmo um professor, né, um instrutor, um licenciado da metodologia, vai estar utilizando com você, que é o crescimento axial, desbloqueio de articulações, enfim. Mas, basicamente, a gente inicia um treinamento respiratório. Por exemplo, uma aluna fala... Muitas pessoas chegam para mim. Você dá aula experimental? Eu falo assim, minha resposta é... Hoje em dia, a gente está caindo por terra essa questão de aula experimental. Por quê? Porque o LPF, você vai ressignificar, você vai desconstruir muitas coisas que você vem ouvindo... durante práticas de atividade física. Eram erradas? Não. Só existe uma atualização, né? Então, tudo que... Eu sou profissional de educação física, nunca trabalhei na área escolar, mas sempre trabalhei na área fitness. Então, coisas realmente que eu fiz, eu tenho 25 anos de formação, vou fazer 25 anos de formação, eu fazia coisas que hoje não faço mais. Porque você se atualizou, você trouxe coisas melhores, né? Hoje, se eu for fazer coisas que eu fazia lá atrás, eu vou estar negligenciando o conhecimento que a gente adquire.
né? Por exemplo, esse copo é cinza. Aí você vai falar, não, ele é azul. Não, mas você tem um conhecimento que ele é cinza. Fazendo uma analogia ridícula, mas, por exemplo, tem coisas que eu não utilizo mais. Porque o LPF, ele é ciência, né? Ele não é uma moda, ele não é uma modalidade a mais. Ele é realmente um método que veio para ficar. Que veio para as pessoas, para as mulheres, principalmente, né? As mulheres que sofrem de incontinência urinária, as mulheres que têm dores na relação sexual. Que ajuda, né, Lu? Sim, que são coisas que realmente a gente precisa se atentar e começar a conversar mais, né? Porque eu recebo, por exemplo, a gente voltando lá na aula, a pessoa vem, eu converso, eu faço uma hora praticamente de anamnese e explicar um pouco da metodologia. Porque o LPF, você não vai ser... Por que eu não dou aula experimental do LPF? Eu dou uma vivência. Mas porque você não vai conhecer em uma sessão. Às vezes nem em 4 você vai conseguir. Às vezes não, na maioria das vezes você não vai... É que nem um psicólogo, né? Você vai lá na primeira sessão, não tem como saber tudo. Exatamente. Porque é uma história de vida que você tem, né? Exatamente. O LPF é uma jornada, né? Isso, eu sempre brinco que é assim, é uma construção. Então, por exemplo, você vai construir a sua casa. O que você tem que fazer? Uma base bem construída, né? Ainda mais se for sobrado. Aí você tem que subir parede, faz a laje, parede, telhado. Só que se essa base não estiver bem construída, o que vai acontecer? Vai desmoronar. Então, assim, eu tenho uma relação de transparência muito grande com as pessoas que me procuram. Porque, eu vou ter resultado? 12 sessões eu vou ter resultado? Não sei. Depende, né, Lu? Tem pessoas vai que depender podem ter... de... Porque eu tive, né? Sim, eu não tive em 12 semanas. Eu nunca tive nem... Até da quarta sessão em diante, a gente já começa a ter... A perceber, né? A melhora da postura, né? Então, o resultado vai depender de muitas questões. De ingestão de água, de um sono de qualidade... Se a pessoa não toma medicações controladas... Que pode interferir. Tudo vai interferir no resultado. Tem resultado? Tem. Eu nunca tive uma aluna que virou e falou, olha, 0 resultado. Por isso que a avaliação é minuciosa. A avaliação para diástase, a avaliação por documentos, né? Fotos, vídeos, circunferências. Então, é um processo avaliativo, criterioso, que nós utilizamos para você poder mensurar. Porque, às vezes, a pessoa não diminuiu a circunferência, diminuiu, 1, 2 centímetros. Mas o que aconteceu? Ela teve uma melhora postural, uma melhora de aspecto abdominal, né? Então, assim, parou de fazer xixi nas calças quando dá risada, quando tosse, espirra, quando levanta rápido, né? Então, assim, são coisas que vai melhorando, que são esteticamente não visíveis. É verdade. É interno, né? O trabalho, a mudança, a transformação, primeiro ela acontece internamente, né? Sim. E depois que vai ter o resultado para fora, né? Perceber ali o externo, né? Sim, Aline. E assim, eu sou apaixonada pela metodologia desde o primeiro contato que eu tive. E a partir do momento que eu comecei, as minhas alunas virem me trazendo os relatos, a gente vê o antes e o depois. E o que mais me importa é o relato da aluna. Olha, eu não evacuava todos os dias, hoje eu estou evacuando. Mudou a alimentação? Não. Olha, só com a prática do LPF. Legal. Né? Então, assim, realmente é uma metodologia que ela é muito completa, né? E dentro da conexão com a saúde da mulher, a gente tem essa questão da incontinência urinária, que é uma... Que eu acho que vai chegando na idade também, né, Lu? É isso que eu ia falar exatamente agora. A questão não é apenas a idade. Porque se a gente for pensar em, como eu estava falando lá atrás já, de função...
Os músculos do períneo, né, os músculos perineais, eles precisam ter uma função. E a função deles não é nada fácil. É segurar todos os órgãos, né? Então, você imagina todos os órgãos aqui e o períneo tá aqui, segurando isso tudo, sustentando. Se existir uma falta de competência ali dos músculos, o que acontece? Vai cedendo. E aí, o primeiro sinal, geralmente, é um escape de urina. Os primeiros sinais. Geralmente, sim. Geralmente, sim. Mulheres que têm a vida sexual ativa também passam a ter desconforto na relação sexual. E pode, inclusive, ter escape de urina durante a relação sexual. Entendeu? Então, esses são os primeiros sintomas aí que a gente dá um sinal de alerta. Eu só faço, recebo isso, é clássico. Nesses 6 anos e meio que eu trabalho com LPF, é clássico. Eu só escapa xixi quando eu espirro muito. Ou quando eu tuço muito. É normal, né? Minha mãe tinha isso e tudo mais, a minha avó. Não é para escapar xixi. Verdade, né? Isso não é eu normal. tenho o pessoal da academia. Meu xixi escapa quando eu tô pulando no jump. O pessoal que faz, como que é? Crossfit, né? Crossfit também. Gente, nada contra a modalidade, né? Mas só existe... precisa ter um critério para você se conhecer e saber que eu posso fazer aquela atividade. Né? Se você tem um corpo preparado, se você tem uma parede abdominal preparada, não tem problema nenhum. Até mesmo os abdominais convencionais, né? Hoje, se você virar para mim, se você me contratar como personal, o fogo no parquinho. É bom esse tema. O fogo no parquinho. Se você me contratar para personal, antes de eu te passar o treino, nessa avaliação que eu vou fazer, eu vou avaliar a sua parede abdominal. E vou fazer uma anamnese criteriosa. E assim, às vezes as pessoas não fazem essa relação de transparência. Elas têm vergonha de falar que tem escape de xixi, que tem dor na relação e tudo mais. Então, aos poucos, vão me trazendo. Vai trazendo. Só que dentro da minha avaliação, a gente vai saber que vai ter uma debilidade ali na musculatura. Eu não vou te passar para o abdominal convencional. E aí você vai me perguntar, por quê? O que é o LPF? O LPF é Low Pressure Fitness. É um fitness sem pressão. O que a gente preconiza? É tirar a pressão que a gente gera na parede abdominal, lá no abdômen. Seja por má postura, seja por uma respiração inadequada, seja por falta dessa competência dos músculos, ou seja por tudo isso. Ô Lu, pegando o gancho, quando tá fazendo musculação, porque pega peso. Sim. Querendo ou não, você já tá meio que forçando aqui. Sim. Você tá fazendo uma força. Sim. Sim. Tanto é que as minhas alunas de LPF, elas levam o que elas fazem na sessão para as outras atividades. Seja para corrida, seja para natação, seja para musculação. Elas levam esses fundamentos que a gente utiliza na metodologia, durante a sessão, para fora. Que legal. Aproveita, né? Então, o que acontece? Eu estou avaliando o seu abdômen. Eu vejo que você tem uma respiração inadequada, que os seus músculos estão ali dormindo. Deixa a vida me levar, a vida leva ele, né? Eu não vou te passar abdominais convencionais. Dentro do quadro de do leque de exercícios, o único abdominal que eu recomendo para as pessoas que não têm competência abdominal são as pranchas. Por quê? Porque a gente mesmo, na horizontal, a gente o que a prancha, uma prancha bem feita, faz? Trabalhar esse crescimento. É verdade. E trabalhar a força de isometria, né? De tonificação da parede abdominal. E vamos lá. Eu sei que você queria uma coisa mais simples, assim, para falar, né? Mas não tem como. Os meus alunos hoje sabem o que é o diafragma torácico. Enfim, são muitas coisas que envolvem o LPF. Então, o que acontece? Por que eu não vou passar abdominal para você, Aline? Porque eu vi que você tem uma debilidade ali, uma diástase mais que é funcional,
que existem 2 tipos de diástase, né? A que é funcional e a que é patológica, né? Então, assim, eu vi ali, tem ali umas questões. Não vou passar abdominal convencional. O que a gente vai trabalhar? O LPF. O LPF, né? Que nem não necessariamente a aluna precisa fazer o vácuo para ter o resultado. Porque lembra que eu falei? O vácuo, acho que eu não falei ainda, o vácuo do 100% do método, ele se enquadra ali em 20% do que é a metodologia. Então, e esses 80, o que seria? Os 80 é uma respiração adequada, a gente utilizar esses fundamentos técnicos, que um deles é preconizando sempre o crescimento, né? O crescimento adequado, sem fazer hiperlordose, sem fazer hiperextensão de joelhos. Então, a gente vai estar sempre trabalhando esse crescimento e mobilizando o tecido facial, que é aquela pelinha do frango. E muita atividade física, assim, de impacto, por exemplo, crossfit, musculação. O que impacta nessa face, nessa pelezinha aí? Deixa rígido? Então, deixa, sei lá, encurta? Eu tô falando assim, perguntas de leiga. Não, mas é perfeito. São pessoas... Vai falar, nossa, mas por que essa pelinha é tão importante? Vamos lá. A face, hoje, ela é considerada o maior órgão sensorial, até mais do que a pele do corpo humano. Caramba. Ela envolve o corpo como um todo, músculos, ossos, e chega a nível celular também, tá? Então, o que acontece? Uma atividade de impacto, por exemplo, já gera impacto natural, né? A gente tem a gravidade, a gente tá ali... Vamos pegar o jump, por exemplo, ou até mesmo uma corrida que é mais habitual, né? Quando a mulher, principalmente, porque a mulher, a gente tem uma cavidade, né? A vagina, a vulva, a gente tem uma cavidade, né? Então, a gente tem que se atentar ainda mais que os homens. Os homens também têm algumas questões. Externo, né? Eles também têm algumas questões, né? Mas hoje a gente veio falar mais da mulher. Então, falando-se da mulher, pensando na corrida, eu tô ali gerando um impacto. Se eu tenho um períneo ok, se eu tenho uma parede abdominal ok, 0 problemas. Ah, mas eu tenho escape de xixi, é para eu parar de correr? Não, mas você precisa cuidar da função... Para não agravar também, Para não agravar, exatamente. Então, o que acontece? O que impacta ali no tecido facial? O tecido facial, ele vai te dar essa mobilidade. Por exemplo, um bíceps que não cresce. Existe uma rigidez ali do tecido facial que impede, como se fosse uma teia, uma rede que impedisse o crescimento, tá? Isso também acontece com o resto do corpo. Então, o que é o órgão sensorial? O que é a face? É esse tecido conjuntivo. Ali a gente registra emoções. Então, uma mulher que é violentada sexualmente, ela vai criar rigidez naquela região. E o que vai acontecer? É uma mulher que provavelmente vai ter dores nas relações sexuais. Que não importa a posição. Exatamente. Né? E provavelmente ela nunca vai ter orgasmo na vida. Porque se as primeiras experiências dela, ou depois, tenham sido ruins, abrupta, assim, invadida, né? Ela vai criar essa rigidez. E o que acontece com o impacto? A mulher que não tem um períneo bem tonificado, né? Ela vai estar ali correndo. Então, ela está gerando a pressão, certo? É como eu falei, o LPF é Low Pressure Fitness, né? Então, ele está gerando a pressão. Se o períneo dela for tonificado, ok. Se ele tiver uma competência, ok. Agora, se ele não tiver, a tendência é ir cedendo. Certo? É que da onde começa ao quê? Aí ela corre, dali uns 3 anos ela começa, um exemplo, tá? Não, isso não é regra. Mas aí ela começa a ter escape de xixi. Espirrei. Ai, nossa, senti que saiu uma gotinha, senti que saiu um pouquinho. Isso não é para acontecer, né? Então, a gente tem que tratar essas questões
ginecológicas da mulher, que são tonificar essa musculatura do períneo. E aí também acompanha a parede abdominal, tá? Porque a debilidade, geralmente, tá ali é um casalzinho, né? Os músculos profundos, eu não vou dizer o reto, né? Eu vou dizer a musculatura profunda, o transverso, os oblíquos internos, externos, e esses músculos perineais que estão conectados através da fáscia. Então, se eu tenho uma fáscia que ela não está treinada, que ela não está mobilizada, que ela não está hidratada, a tendência é também a musculatura, não vou dizer que é regra, tá? Toda regra tudo tem exceção, mas existe um casalzinho ali, né? A fáscia junto com essa falta de competência do músculo. Voltando na diástase, o que é o afastamento? O que é a linha alba? É a fáscia. Então, lembra lá atrás que eu falei que o LPF ele é um treinamento respiratório postural utilizando as rotas faciais? Então, ali na face, na linha alba, que é fáscia, a gente vai estar o quê? Preconizando esse treinamento diretamente ali e no corpo como um todo. O profissional do movimento hoje, não adianta focar só no abdômen. A gente tem que pensar num corpo como um todo. E se a pessoa está passando por algum problema, né? Como está a mente dela, como está a vida, se ela, né? Claro, ninguém está 100% feliz e nem é para estar o tempo inteiro. Mas a gente precisa estar avaliando essas questões também. Não só pensar na parte músculo-esquelético e tecido facial, né? Porque, como eu disse, a face, ela registra todas as nossas emoções. Sim. Ô, Lu, e o Moviflow? Ele é uma... Como se diz? É uma coisa complementar? Ou ele segue na mesma linha? O que seria, assim, um Moviflow? Para quem não sabe o que é, para quem nunca ouviu falar. O Moviflow, ele foi desenvolvido pela Fernanda Vancini. É outra modalidade. É outra modalidade. Eu pensei que estava na mesma linha. É a mesma linha de pensamento, sim. Tá. A gente trabalha, profissional, eles falam profissionais do movimento. A gente nem se chama, mas se intitula profissional de educação física e do movimento. Tá? Porque o profissional do movimento, ele vai pensar em você, não só pensando no músculo esquelético, ele vai pensar no treinamento da fáscia. O Moviflow, desenvolvido pela Fernanda Vancini, eu também fui uma das primeiras turmas dela, fui acho que a 20ª turma dela, hoje ela já está na 60, né? Então, ela desenvolveu bolinhas texturizadas, que você coloca em determinados pontos do seu corpo durante a sessão da aula. E a diferença a única diferença que a gente pode falar do LPF para o Moviflow é que o Moviflow, ele utiliza a música como um fio condutor da aula. Então, a gente vai estar ali trabalhando a música, você entra na vibe, na energia da música, e você vai trabalhando ali seu corpo com as bolinhas em determinados pontos ou seja, para hidratar, tonificar, tudo que eu já falei sobre a face, a gente vai estar trabalhando também no Moviflow. Então é uma complementação. Não, são atividades separadas. São atividades separadas. Tipo, musculação, corrida... E pilates, né? Também, né? Também. Existe uma conexão. Entre elas. Sim, existe a conexão. A gente consegue fazer hoje... Tipo café com leite. Dá uma misturada ali, dá bom. Então, por exemplo, uma aluna vem pra mim... agora eu entrei na caixinha do pilates. Esqueço o LPF. Não consigo. Claro que eu não vou fazer a sessão de pilates sem uma sessão de LPF, tá? São coisas diferentes. São coisas diferentes, porém são coisas que são conectadas. Tanto é que os fundadores do método, né, a doutora Tamara e o Pete, eles uniram uma junção de técnicas, né? O pilates se enquadra na inspiração para a criação do método, o yoga... E o método hipopressivo, né? Porque, assim, o hipopressivo é essa questão do vácuo. Mas o hipopressivo, eu posso estar falando besteira, se alguém for do hipopressivo pode me corrigir. O hipopressivo, ele não tem essa linha de pensamento que o LPF tem, que é pensar do crânio até a sola do pé.
Tá? Então, eles são mais focados em tirar só a pressão do abdômen. Tá? Que é o que o vácuo abdominal potencializa durante a prática do LPF. Eu tenho alunas que nunca conseguiram fazer o vácuo e tiveram super resultado. Tá? Tiveram um resultado, assim, postural, de respiração, que mais? De ansiedade, de questões femininas, né? Então, assim, e nunca abriram um vácuo. Então, por isso que eu falo, o método, as pessoas vêm pelo vácuo, mas não conhecem esse outro todo. Ou barriga negativa, né? Ou a barriga negativa. Hoje, graças a Deus, esse termo já tá deu uma desassociada, né? Porque a gente realmente, nas nossas redes sociais, a gente tenta mostrar que não é só a parte estética. Sim. Né? E o que acontece? Muita gente fala, nossa, mas eu vou emagrecer praticando o LPF? Não. Né? Porque a função dele não é essa, né? Não, a função dele não é essa. O que é a função do LPF hoje? Se a gente for pensar, nós vamos pensar na parede abdominal e nas questões da mulher. É a gente devolver a função para esses músculos, né? Devolver a função, eles acordarem para a vida. Vamos, meu filho, trabalhar. Vamos fazer o que você tem que fazer. É que nem musculação, né? A musculação é para acordar os músculos ali, né? Dar uma tonificada, né? Isso, te ajudar na sua mobilidade, te ajudar na sua força. De fazer suas coisas, porque a gente tem que envelhecer hoje com qualidade, né? Com longevidade, de qualidade. Né? Então, a gente tem que pensar o quê? Hoje, a mulher com 50 anos é a mulher de 30 na idade das nossas avós. É verdade. Hoje, a mulher de 70, ela é de 50 naquela época. 50 e poucos. Ou até menos, né? Isso, que estaria entrando na menopausa ali. Né? Inclusive, o LPF, eu vou fazer uma especialização agora em dezembro, do LPF contribuindo para a menopausa. Olha, que legal. Agora em dezembro. Então, assim, hoje a gente tem que pensar que a gente tem que ter qualidade. Qualidade para você fazer suas coisas, né? Tomar seu banho, é bobeira falar aí, parece que é, né? Falar, como assim tomar meu banho? Mas eu que já trabalhei em hospital, a gente vê que a gente precisa ter pra gente fazer as nossas coisas. Tomar um banho, levantar, sentar sem ajuda, sem apoio. É o mínimo, né? Então, a musculação, ela vai te beneficiar deixando os seus músculos, que nem quadríceps, glúteos, fortes. Sim. Né? Para você poder fazer essa alavanca de levantar, de sentar. Boa. Né? E o que o LPF faz? Ele proporciona essa questão da musculatura profunda. Que, Aline, pode vir com todos os profissionais aqui de educação física falar, não, a gente consegue sim acionar a musculatura profunda. Não consegue nos abdominais convencionais. Não consegue? Não. E aqueles gominhos? Então, que a pessoa faz? E aí que tá. Seria? Sempre quando vem uma aluna para mim, eu sempre gosto de perguntar, qual é o seu objetivo? O que você quer? É o meu ponto-chave, é a pergunta-chave. Qual é o seu objetivo com a prática do LPF? Boa. Qual é o seu objetivo com a prática, sei lá, do Pilates? O que você quer, né? Geralmente me falam, eu quero ter meu corpo mais firme, né? Porque eu atendo mais mulheres, né? Tenho um público mais jovem de mulheres, mas eu atendo homens também. Mas meu carro, hoje o meu carro, assim, chefe, seria as mulheres mesmo. Mulheres com filhos, mulheres que estão entrando na menopausa, por isso que eu vou fazer essa especialização. Mulheres mais maduras. Isso. Então, elas não vão... Não é que não vai conseguir, pode até se conseguir um abdômen de gomos, né? Aquele abdômen de fisiculturista, por exemplo. Mas, eu falo, o que você quer? A gente vai trabalhar dentro do que você quer. O LPF, ele não proporciona esse abdômen de gomos. E aí eu vou te explicar a diferença, por quê. O que acontece? Os músculos do abdômen da gente, se a gente for estudar níveis de fibras musculares, eu não quero entrar nesse mérito, porque realmente é um pouco mais extenso, mas as fibras do aparelho abdominal, eles são fibras para você trabalhar tônus e não trabalhar força, diferente do bíceps,
do quadríceps, que precisa de força. São fibras mais voltadas porque para a força. Porque acho que a gente usa mais, né? Não usa. São músculos grandes. Porém, Aline, se eu ficar assim... Aline, segura esse copo 5 horas. Vai chegar ali na segunda hora, você vai falar, meu Deus, sei lá, né? Não sei quanto tempo, tô chutando. Mas imagina que você tá segurando o copo e você vai cansar. Sim. Por quê? Porque os músculos de força, eles são músculos mais, digamos assim, de explosão. Então, eu tenho que fazer uma força para levantar dessa cadeira. Eu tenho que fazer, sei lá, agachar para fazer xixi. Isso é uma coisa importante. Agachei para fazer xixi, é um agachamento, sentou. Fez xixi. Eu tenho que levantar, sem apoio. Isso é uma força, certo? Sim. Então, são músculos de força. Só que se a gente for pensar, qual que é a parede abdominal ali, a gente só tem músculos predominantemente de tônus. A musculatura profunda. E o que é o tônus? Deve estar pensando, mas qual é a diferença? Ok. O tônus, ele é uma fibra muscular que ela precisa de longa duração. Então, a gente está aqui, os nossos músculos têm que estar em ação. Eu espero que vocês estejam em ação. Fica agora em ação, hein? E a ação é diferente de contração voluntária, tá? Opa, eu vou daqui agora. Eu percebi. A ação, quando a gente fala função, é diferente de contração. Então, esses músculos que envolvem a nossa parede abdominal são músculos de tonificação, porque eles precisam estar de longo tempo sustentando a gente, assim como o períneo. Sim. Ele é um músculo de tônus. Eu falei o tempo inteiro. A gente tem que tonificar ali. E como que eu vou tonificar sem fazer força? Pensando sempre no quê? No LPF, no caso, na respiração, nos fundamentos de crescimento. E aí, a gente já faz uma ativação ali profunda da musculatura. É incrível, né? Parece que você fala assim, nossa, tá viajando, é lunática. Não, mas é fato. Porque, como eu disse, o LPF ele é uma ciência, ele foi estudado. Então, através de exames de imagem, antes de se lançar o LPF, ele foi estudado antes. E ele continua sendo estudado. Não é um método que parou. Ele continua. Se de repente você abrir o olho mais, vai dar mais resultado. Mas para isso tudo existem estudos. Né? Eles fizeram vários estudos de imagem em grupos específicos para chegar onde a gente chegou. Então, hoje, se uma aluna minha virar para mim e falar assim, olha, eu quero parar de fazer xixi quando eu vou na academia pular no jump. Ok, então vamos focar em trabalhar essa sua questão, essa sua angústia, né? Porque inclusive, os fisiculturistas hoje praticam LPF. Eu atendo uma fisiculturista. Eu imagino, porque... Porque quando eles estão trabalhando muita força, né? Eles estão forçando. Eles estão gerando uma pressão interna no abdômen. Até musculação também, né? Sim, se a gente for pensar, um simples... Atividade corrida também está, de alguma maneira, causando pressão, né? Aqui, se a gente relaxar, eu vou estar gerando uma pressão. No relaxar? Sim. Dependendo da forma, se eu relaxo, estufo o meu abdômen, eu estou ali gerando uma pressão também. Nossa. Se a pessoa respira no abdômen, não vou dizer, existem técnicas que, naquele momento que está sendo aplicada a técnica, ela leva a respiração no abdômen. Mas se a pessoa... das 24 horas, ela respira ali no abdômen, ela está gerando pressão. Porque onde que a gente tem que respirar? Na caixa torácica. Aqui, essa parte, isso. Né? Quem é a função da respiração? O pulmão. É o pulmão, verdade. Né? Então, das vezes que eu tive Covid, o que me salvou foi esse treinamento. Então, respirava, né? A gente tem que ter essa capacidade respiratória. É muito importante. É valorizar cada vez mais, né? Porque a gente fala que está respirando, mas você está conversando com a pessoa e fala, respira. Aí que ela vai prestar atenção na respiração dela, né? É engraçado, né? Sim. Porque a gente entra no automático, né? E a pessoa, ela presta tanta atenção, sei lá, no like, na blogueira, mas não presta atenção em si.
Exato. Você chegou num ponto que é o que hoje a gente fala muito do LPF, que ele é considerado hoje uma meditação em movimento. Porque o LPF, ele te proporciona você estar em conexão com você. Você, sim, total. Porque você tem que prestar atenção no seu corpo, né? Já na base, né? Eu tenho alunas que chegam, Aline, até um exercício para quem estiver assistindo a gente. Como presta atenção na sua respiração. Respira. Que capacidade pulmonar está acontecendo aqui? Zero. Ela está respirando simplesmente para sobreviver. Né? Então, claro, você tem que calar o dia inteiro. Não, né? Mas na maior parte do tempo, mesmo que a respiração ela seja um pouco mais encurtada, naquela correria, ai, tô atrasada para ir, sei lá, vir fazer uma entrevista, fazer suas coisas, você tem que pensar que não vai ser 100%. Mas na grande maioria do tempo, a gente tem que pensar numa respiração adequada. Sim. Porque quando uma pessoa está em crise de ansiedade, de pânico, a primeira coisa que você fala é toma o fique bem. Não, brincadeira. Respire e toma o fique bem. Primeiro é respirar, né? Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a respiração está completamente... Olha, eu já viajando, mas vamos lá. Ela está linkada a normalizar, entre aspas, tá? Ali, os nossos sistemas de regulação do corpo. Sistema simpático e parasimpático, tá? Se uma pessoa está muito com um estresse alto, elevado, ela vai estar com o simpático dela muito, muito latente. Então, a gente traz essa regulação, né? Tanto é que, às vezes, no final de aula, até durante a aula, ela fica... Porque o bocejo, na maioria das vezes, é uma autorregulação. Olha. Realmente. Então, assim, voltando para a conexão da mulher, a gente tem que pensar que hoje a mulher ela não tem que ter tabus para falar sobre as suas coisas, né? Seja dores na relação, tem que conversar com o seu parceiro. Não quer conversar com o parceiro, conversa com a sua médica. Sim. Né? Com um profissional, com um profissional adequado, né? E aí a médica, que se for uma médica que tem uma, né, ser antenada, ela vai te encaminhar para a prática do LPF. E aí a gente vai além. Se a prática do LPF não atingir puramente sozinho, porque ninguém faz nada sozinho, Sim. né? A gente tem a fisopélvica, que também auxilia nessas questões, né? Com introdução de objetos, enfim, pensando assim na incontinência urinária, pensando assim nas dores na relação. E na questão da diástase, basicamente, o conselho que eu dou, não faça autoavaliação de diástase. Até porque a pessoa não é capacitada para isso, né? Ela não estudou para isso. Mas tem muito vídeo na internet, né, Aline? Mas não é a mesma coisa. Não é. Não é. E outra coisa, tem vídeos e vídeos, né? Sim. Como que você usa critérios? É que nem, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, aí a pessoa vai lá, posta um vídeo, sei lá, toma água com vinagre e pó de café, que vai passar a sua dor de cabeça. Qual o fundamento? De onde que veio isso? Ela tirou da cabeça dela? De algum estudo? Né? Mas, infelizmente, hoje a internet ela tem dois lados, né? O lado informativo, que traz realmente os profissionais. Seriedade. E tem aquelas blogueiras, aquelas pessoas que não têm o que fazer, no sentido assim, posta qualquer coisa, pega a dica, só para ganhar likes, views, né? Aline, mas eu também vou além. Tem profissionais que também acabam não tendo essa relação de transparência, sabe? Existem também, infelizmente, profissionais no mercado que também... colocam outras coisas na frente. Em 4 sessões você vai conseguir diminuir tantos centímetros. Às vezes até para vender, né? Às vezes até para vender, né? E eu até entendo, né? Às vezes são pessoas que estão começando, ou enfim. E aí o que acontece? Não reproduzam um vídeo da internet, né? Isso é muito, muito sério. Até mesmo os pessoal que fazem treinamentos, master coaches do LPF, não fazem vídeos explicativos de como eles dão uma basezinha, assim, nas redes sociais dele, basezinha de respiração. Agora, a prática mesmo de como fazer... Tem que ser guiado, né? Tem que ser guiado. Então, o conselho que eu dou para todas as mulheres, se atentem ao seu corpo,
percebam como que está, principalmente a mulher depois dos 45, né? Não que não tenha incontinência urinária antes disso, existe sim, bastante. Mas a mulher depois, assim, quando ela estiver no climatério, perceba-se, né? Perceba-se se as relações sexuais vão ficar não mais tão gostosas quanto antes, se existe, de repente, num esforço, que a gente chama de incontinência urinária por esforço, o escape, mesmo que seja sutil de urina, ou você correr para o banheiro e não conseguir chegar no vaso sanitário. Percebam essas questões, né? Para que nada aconteça. E agrave também, né? Porque agrave. Porque se está dando sinais, né? Exato. O corpo fala com a gente, né? Cabe a nós entender e ouvir e acolher e se cuidar, né? Sim. Então, o que a gente faz no LPF? A gente faz esse acolhimento, né? A gente quer trazer... Tanto é que as minhas alunas de LPF, elas depois acabam virando amigas. Sim, porque a gente não consegue pensar só naquela parte estrutural, né? Sim. A gente trabalha o LPF como um todo mesmo, né? E é humanizado, né, Lu? Porque você acaba entendendo o problema da pessoa, né? Porque a pessoa ela vai contar, eu tenho dores na relação, eu tenho escapes. Então, acaba entrando na intimidade. Sim. E por isso que você falou, né? A pessoa chega, você profissional, ela aluna, só que aí depois acaba entrando mais na intimidade dela, o que torna a amizade, né? A amiga também, né? Sim, porque acaba tendo trocas de experiências, né? Exato. Inclusive, meus atendimentos têm 2 vertentes, né? Eu atendo personalizado individualmente, ou também eu atendo em trio, duplas, né? E querendo ou não, aí uma fala assim, nossa, Lu, eu fui pular no jump, escapou xixi. Não, tudo bem, né? Vamos lá, vamos trabalhar e tal. E a outra fala assim, nossa, você sabe que eu também tossi? E eu senti sair? Mas isso, culturalmente no Brasil, a gente não tem essa abertura para se falar, né? Hoje, graças a Deus, está mudando. Graças a Deus está se mudando. Antigamente, a gente falava de menopausa, era parar de menstruar, calorão, acabou. Só que não, né? Não, é muito mais além. São muitas coisas envolvidas. Inclusive, Lu, eu acho que vai rolar aí um próximo podcast, porque você vai fazer agora um curso em dezembro, né? Isso, agora em dezembro. E aí, LPF voltado para menopausa, Para menopausa, né? Então, isso. aí você vai ter que nos atualizar. Sim. Então, eu já vou deixar o convite aqui, ano que vem, para você voltar aqui e trazer essa questão do LPF com a menopausa, o que dá para melhorar, o que vai ajudar. Contribuir. Porque eu tenho certeza que você vai trazer... Bom, a Lu, eu acompanho a Lu, a gente se conhece... Quase 10 anos. Quase 10 anos, né? Quase uma década, né, Lu? Quase. Então, assim, a Lu sempre está se atualizando, nunca para de estudar, nunca. Parece eu, assim, a gente está sempre engatando um estudo atrás do outro, né, Lu? Sim. Então, eu acho que vale um próximo podcast, Lu. Eu espero que tenha respondido. Sim, com certeza. As pessoas, mulheres, né? Sim, já trouxe, assim, eu acho que clareza... trouxe um acesso para as pessoas, né? Porque o propósito da Fique Bem, Lu, é para a gente trazer acesso e informação. Eu acredito, a minha vida, ela sempre mudou quando eu acessei alguma informação, alguma instrução. Eu tive acesso, assim, com um profissional. Uhum. Então, a Fique Bem, o propósito dela é levar acesso para as pessoas. Uhum. E se elas não buscam, a gente vai atrás dela. A gente vai atrás de você. A gente laça. A gente vai atrás de vocês. Porque a ideia é essa. Porque assim, imagine, de repente tem uma mulher nos assistindo que está sofrendo com dor na relação. Exato. De repente ela tem problema de incontinência. Sim. De repente ela está passando por algumas questões que o LPF pode ajudá-la, né? Então, o objetivo aqui nosso é levar acesso, levar informação, para que ela possa ter a consciência e aí depois ela fazer a parte dela. Falar, caramba, agora eu sei disso, e agora o que eu vou fazer com isso? Sim. Porque a gente tem isso também, né? Eu recebi essa informação de você.
Sim. Agora, o que eu vou fazer com isso? Exato. Eu vou largar, jogar ou eu vou aproveitar? Não, eu vou atrás, eu vou procurar um profissional, ou a Lu, ou um profissional perto da sua região, né? De repente, você pode ir no Instagram da Lu também e fazer perguntas para ela. Sim. Né? E até mesmo se a pessoa não for da região de Mogi, né? Sim. Eu também tenho outras pessoas em São Paulo que pode indicar, que né, Lu? posso indicar o atendimento, né? O mais importante é a pessoa ter essa consciência, né? Sim, que tem, esse acesso, essa ferramenta que pode auxiliar, e né? agora, exatamente. E voltando, assim, não pratiquem vídeos da internet. Antes de vocês comprarem, já chegou também alunas para mim com as aulas online, né? Então, tomem muito cuidado, pesquisem antes quem é o profissional que você vai estar ali contratando. Sempre, né? Acho que sempre. Pra todas tudo, né? Todas as áreas. Só que também não é cultura do Brasil pesquisar, né? Agora, também percebi que está tendo uma mudança, né? Mas pesquisem. Redes sociais não vai falar tudo, né? Mas vê a formação da pessoa. Sim. Não reproduzam vídeos na internet. E mulheres se cuidem, né? Cuidem da sua parede abdominal, do seu períneo. Sentiu qualquer coisa, procure um especialista, converse com o médico, né? Sempre. E eu estou à disposição para ajudar a todas as pessoas que precisam. Inclusive, Lu, aonde que elas te encontram? Vamos lá. Tem meu Instagram, né? Instagram. Eu mexo pouco, mas eu tô lá. Tá lá. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para ela no direct. Pode mandar um direct. Meu Instagram é Pilates, Luciana Gonçalves, LPF. Luciana Gonçalves, com S ou com Z? Com Gonçalves. Com S? É com S. Com S. Com S. Tá. Pilates, Luciana Gonçalves. LPF. Tô lá. O que mais? E aí eu tenho um estúdio na minha casa, né? Onde eu faço os meus atendimentos. Para quem é de Mogi das Cruzes, né? Eu também atendo. Eu tenho alguns atendimentos que eu realizo na casa da pessoa. A domicílio legal. Isso, é muito... Bom, se você é dos Estados Unidos, de Paris... Dá pra fazer online também. Dá pra fazer online. É verdade, né, Tem essa ferramenta online também. Então, por exemplo, se você é de outro estado, ou de repente não é da região aqui de Mogi das Cruzes, aí você pode ter esse treinamento online também. Sim, a gente faz, a gente tem toda a técnica de se fazer online. Eu tenho alunas que são eu tenho uma aluna de Londrina que faz comigo, ela já está 1 ano praticando comigo. Que legal. Aí como que a gente faz a avaliação? Aí eu explico a técnica para fazer a avaliação. Tá? Legal. Então, assim, dá para se fazer, tem essa oportunidade de fazer presencial, online, a domicílio, né? Então, são 3 boas opções. Ótimo. Mas o mais importante que eu queria deixar de recado hoje é que as pessoas não reproduzam, não tentem fazer sozinhas, porque não é mais adequado, né? Não é o adequado. E pode se piorar. Agravar, né, o problema da pessoa. Problema. Sim. Viu, gente? Por favor. Procure um profissional. Sempre, eu acho que em todas as áreas, né? Sim. Não é só nessa área, mas em todas as áreas. Procure fazer assim como que é não é uma ficha, como que chama? Deu um branco, quando você tá paquerando uma pessoa, você vai fazer o quê? Você não vai dar uma espiada? Isso. Você não vai procurar saber antecedentes da pessoa? Isso. O profissional é a mesma coisa, né? Busque ali as informações, vai no Google, dá uma googada, o nome da pessoa, vai no Instagram, vai no YouTube, porque às vezes o profissional também tem conteúdo no YouTube. Sim. No Google Meu Negócio, se tiver site. Procura sempre, assim, buscar o profissional, mas assim, não de forma superficial. Eu vi lá, tá vendendo e pronto. Vi um anúncio e pronto. Sim. Né? Não só os resultados estéticos, né? Exato. Porque o LPF, ele vai te dar o resultado estético que você procura. Só que o resultado é além disso. É além disso, Não é só barriga negativa, não, Exatamente. gente. É muito mais além disso. Exatamente. É qualidade de vida. Tem a ver muito também com longevidade. Sim. Né, Lu? Sim. É você viver mais e melhor. Sim.
É o que a gente estava falando, né? Lu, então vamos fazer o seguinte, vai ficar o convite aqui para o nosso próximo podcast. Então, ela vai vir aqui, ó. Ela já confirmou. No próximo podcast, aí a gente vai trazer essa questão da menopausa. Porque eu estou na menopausa já faz alguns anos. Você entrou há pouco tempo, né, Lu? Faz 1 ano recentemente que eu entrei. 1 ano, eu já estou... Mas eu sofri todos os sintomas que você pode imaginar. Todos? Da menopausa. Então... Inclusive, se não foi todos, foram quase. Inclusive, a gente vai trazer aqui mulheres menopausadas para contar aqui o que elas têm feito, né? Trocar experiência também, que eu acho que é muito importante. Isso é importante, porque outro dia até vi uma referência no Instagram falando sobre isso. Eu não sou... A paciente chega para ela, eu não senti nada na menopausa. Não tem como passar ilesa pela menopausa. Você vai ter algum problema emocional, você vai chorar muito, você vai ter muito sono. Você vai engordar, você vai... Meu Deus do céu, você várias questões, né? Você vai ficar irritada, você vai acordar de madrugada assim, ó, querer ficar pelada. De repente, você vai sentir muito frio. Isso aconteceu muito comigo, Lu. Muito. Dores articulares. Né? Tem gente que acha que tá com reumatismo, tem gente que acha que tá com artrite. E não, são sintomas menopausáticos. Olha, mulher, você que está nos vendo e nos ouvindo, você vai chegar cedo ou tarde nesta fase da vida. Você não vai passar longe dela. Aliás, você vai passar nela, você vai estar nela. E o mais importante é se preparar antes. Isso, Lu. Olha essa palavra. Se você se preparar antes, você vai sofrer menos. Exatamente. Os meus sintomas vieram junto com a pandemia, naquela época de fecha tudo. Aí, filha, não tinha nada aberto. Eu ia falar um palavrão aqui, mas... Melhor não. Aí, então, assim, eu me ferrei mesmo, né? De verde e amarelo. Porque eu fiquei reclusa, os sintomas vindo, eu não sabia a tal da falta de informação. Porque a gente achava que era só, tipo, calorão e parou de menstruar. Mas não, foi ganho de peso, várias outras coisas, né? Taquicardia. Osteoporose, no meu caso. Então, assim, o mais importante, todo mundo vai passar, mas como você vai passar? Se preparando antes. Cuidando da alimentação, realmente tirando o que inflama, consultando uma nutricionista, né? Sempre. Porque é muito punk os sintomas de menopausa, sem você saber que você tá passando. E outra coisa, você se aceitar também, né? Porque quando você recebe essa notícia, a Lu até que ela entrou numa idade até que legal, eu não. Sim. O meu foi com 37 anos. Aí punk. Você recebe a notícia. Menopausa precoce, aí em seguida, osteoporose, aí você recebe também, você não vai poder engravidar. Você só vai conseguir engravidar com o tratamento, porque eu não estava mais ovulando. Sim. E aí? Aí, pra eu receber essa informação, foi punk. Eu fiquei mal. Imagina. Tive que passar em terapia, porque se eu tivesse tido acesso a antes, né? Se tivesse me preparado antes, tudo seria diferente. Mas então, você que está recebendo essa informação, comece a se informar mais, né? A sua ginecologista, seu médico, sua médica, questione. E qualquer dúvida, não tenha problema de consultar outro, né? Exato. Eu acho que a gente tem que buscar uma informação que realmente esteja ali de acordo com o nosso quadro, né, Aline? Isso. Mas é engraçado você falando que você recebeu essa notícia, né? E eu fui fazer recentemente exames de rotina e tal. E aí dá lá que o meu ovário não é caracterizado. Por quê? Porque murchou, igual uva passa. E acontece isso mesmo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô murchando. Não é meio que um choque, Lu? É um choque, né? Que você não espera. Porque não é só o ovário lá que secou, né? Você também tá passando por um processo de transformação. Exato. Né? Mas dá, sim, pra gente chegar bem. Dá pra passar bem, né? Exato. E quem pode fazer reposição, procurar o endócrino, Melhor ainda. E conversar muito com o seu médico, médica, ginecologista, enfim. Enquanto nós da área do movimento, a gente está aqui para ajudar também, porque o movimento, né, o corpo, uma vez eu falei isso para você e você achou interessante. O corpo humano foi feito para se movimentar. Sim. É igual um carro foi feito para se movimentar. Quando você para o carro, o que acontece? Começa a dar problema. Então, por exemplo, hoje uma aluna chega para mim, eu tô com dor no punho. Não vou na aula. Aí eu paro, respiro e falo, vem que você tem o resto do corpo inteiro para se movimentar.
Porque daqui já vem para cá, porque da cá já vem para a coluna. Daí, então vida é movimento, né? Vida é movimento, Exato. né, Lu? A gente não é uma árvore para ficar parada. E mesmo a árvore... mesmo assim, ela tem um movimento, né? Das folhas, dos galhos. E aqui né? também ela vai crescendo, né? Aline, meu amor, falei demais, mas eu espero ter respondido tudo. Agradeço a sua participação, tá convidadíssima Obrigada. para o próximo podcast o ano que vem, para trazer aí as informações sobre menopausa, muito me interessa. E a gente agradece a sua presença também. Beijo no coração e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada, gente.